falar do patriarca Jacó. Jacó é alguém que está na linhagem de Abraão, de Isaac, e que agora vai dar sequência a esta aliança patriarcal. E Jacó não começa bem. Por quê? Porque a Bíblia diz que o seu pai vai abençoar a vida do primogênito. O seu nome é Esaú, mas a mãe de Jacó tinha mais ligação a Jacó. E a Bíblia diz que então ela vai criar um meio para que o filho, que não é o primogênito, seja abençoado no lugar do primogênito. A Bíblia diz que eles preparam um guisado, e você conhece a história bíblica, só que Jacó, ele entra na frente. A Bíblia diz que Jacó recebe a bênção. Jacó recebe o direito de primogenitura. Perceba que todo filho de uma casa que é o primogênito, as bênçãos de Deus, biblicamente, estão sobre ele em primeiro lugar. Deus vai honrar o segundo, Deus vai honrar o terceiro, Deus vai honrar o quarto. Se tiver uma tribo igual Jacó, 11, Deus vai honrar os 11, mas cada um dentro da medida que Deus tem para a vida de cada um. E a Bíblia diz que o propósito dos céus era abençoar, ou glória, o propósito do pai de Jacó era abençoar Esaú, porque Esaú era o primogênito. Mas a Bíblia diz que a mãe Raquel vai tomar a dianteira, vai preparar o menino, vai preparar o guisado, ao ponto que o pai, já não tendo mais a vista na sua normalidade, vai abençoar o filho mais novo. Então o direito de primogenitura vai cair sobre a vida do menino mais novo. Eita, e talvez você está aqui no Biquíia Fôrega e está perguntando: que negócio é esse? Que mistério é esse? Eu já vou revelar para você, oh glória. Não tem filhos que são mais achegados aos pais, não é porque o pai tem um filho predileto, oh glória. Não é porque a mãe tem uma filha predileta. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Existe um nível de ligação, existe um nível de intimidade muito maior desse filho para com esta mãe, desta mãe para com este filho, oh glória. E a Bíblia diz que não era diferente com Raquel. Raquel amava os outros filhos, mas ela tinha um negócio com Jacó. Eita, e a Bíblia diz que Jacó então vai receber o direito de primogenitura, porque tem filhos que não se preocupa com esse direito. Tem filho que não se preocupa em receber ou exercer esse direito de primogenitura. Quem está comigo, diga glória a Deus. Aí Jacó recebe. Só que a Bíblia diz que Esaú, pastor Sebastião, descobre que Jacó o enganou. E ele, sabedor disso, ele vai intentar o mal contra Jacó. E Jacó vai ter que sair da sua terra. E agora a Bíblia diz que ele vai partir de Berseba, aonde ele estava, e ele vai ter que ir para Padã Arã, ou para Arã. Ele vai ter que sair de Berseba, fugitivo do seu irmão, porque ao olhar humano ele foi trapaceiro, ao olhar humano ele enganou o seu irmão, ao olhar humano eleve a lascia, cante o comanúcia. Ele automaticamente tomou o direito de primogenitura do seu irmão. Mas a Bíblia diz que quando Jacó para em Arã, a Bíblia diz que passa-se a noite e já era o pôr do sol. E chegado o pôr do sol, a Bíblia diz que ele vai
tomar uma pedra. E aí eu posso conjecturar, sem ferir o texto, dentro de uma exegese. Ele vai pegar uma pedra. E se ele pegou uma pedra, eu posso conjecturar. Por quê? Porque, apóstolo, porque tem gente que gosta do travesseiro grande, gosta de um travesseiro macio. Só que o travesseiro que Jacó preparou foi uma pedra. E eu acredito que ele preparou uma pedra do tamanho desse retorno, para ele deitar de forma aconchegante e descansar. Então ele prepara uma pedra e deita a cabeça. Aqui eu estou abrindo um parênteses para dizer para pessoas que entraram aqui por estas portas: para você se tornar um grande sonhador e ver os teus sonhos se cumprir, você não precisa de muita coisa, você precisa de apenas uma pedra, deitar a cabeça e sonhar os sonhos de Deus. Sabe por que tem gente que muitas vezes, ao invés de andar para frente, anda para trás, porque está vivendo os teus sonhos? São pessoas egoístas, remendre calamaia, nubiquia fórgia, porque quando nós entramos na presença de Deus, primeiro nós vamos viver os sonhos de Deus, e depois viveremos os nossos sonhos. Quem está comigo, diga glória a Deus. Quanta gente, e aqui para você entender o que Deus está falando, quanta gente que entra para cursar uma faculdade, e o sonho dele é em cima de algo, e ele não ouve mais nada, ele não consegue ouvir Deus, ele não consegue entender o que Deus quer. Ele entra, começa a faculdade, quando dá 2, 3 anos que ele está cursando a faculdade, ele fala: não gostei desse negócio, vou trancar, porque não tive gosto para isso, não me achei nisso. Por quê? Porque não era um sonho de Deus. Eu vou falar, não era um projeto de Deus, não era aquilo que Deus queria. Rementre cantio comanúcia. Porque quando nós vivemos os sonhos de Deus, os nossos serão realizados para a glória de Deus. Pense comigo, o que é você estudar 5 anos dentro de uma faculdade, entrar noite, sair noite, estudar, virar madrugada, rementre candarábia, e quando concluir, você não tem prazer de exercer aquilo, você não tem prazer de fazer aquilo, você não tem prazer de movimentar naquela área. Por quê? Porque não era um sonho de Deus para a sua vida. Quem está comigo, diga glória a Deus. Aí Jacó põe a pedra, Anne, e quando ele põe a pedra, a Bíblia diz que ele deita e dorme. Irmãos, é muito interessante como é que alguém está debaixo de fuga, deita e dorme e até sonha. Como é que você está correndo o risco de morte? Eu vou dar jeito, eu vou dar cabo na vida do Denis. Aí eu saio do local, paro próximo, porque de Berseba a Parã não era longe. E eu ponho uma pedra, deito e vou dormir tranquilo, toda a noite. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Você está vendo a tranquilidade daqueles a quem Deus escolheu para viver os sonhos de Deus? Ele deita na pedra, faz da pedra um travesseiro. A Bíblia diz que ele dorme. Quando ele dorme, ele tem um sonho. A Bíblia diz que o sonho de Jacó, no sonho, ele está vendo, ele está vendo na terra uma escada que foi colocada no chão, aqui no chão. E no sonho ele está vendo a escada subindo. Ele está vendo a escada subindo. Ele está vendo a escada subindo. E no sonho a escada chega até o topo do céu.
Primeiro céu é o céu azul que você vê. Segundo céu é o céu onde trabalham as potestades e principados no mundo espiritual contra a nossa vida, os astros. E aí você vai vendo embaixo, né, no primeiro céu, os astros. Você vai vendo essas coisas, vê a lua, vê não sei. Mas quando chega no segundo, a gente não vê. Por quê? Porque ele está dentro de um contexto espiritual. E existe o terceiro céu. Quem está comigo, diga glória a Deus. O terceiro céu mora Deus, mora os querubins, mora os serafins, mora os arcanjos. E vai morar todos aqueles que morrerem em Cristo Jesus e forem arrebatados ou forem ressuscitados antes do arrebatamento para a glória de Deus. Ele está tendo sonho, e no sonho Deus está se revelando a ele. Olha para esse irmão e diga para ele: nem todo sonho que você sonha é barriga cheia, é Deus se revelando a você. Diga para ele: o problema é que Deus se revela, mas você não entende. Não, eu deitei lá e sonhei com alguém me perseguindo. Você acha que isso é sonho de barriga cheia? Alguém vai te perseguir. Não, eu sonhei que Deus abriu uma porta. Deus vai abrir a porta. Eu sonhei que Deus me elevava no cargo. Eu sonhei com uma serpente que ficava tentando me dar o bote. Deus está te avisando. Os sonhos são sinais de Deus se manifestando para falar com o seu povo. Porque tem gente que diz assim: eu não tenho revelação, eu não tenho dom, eu não tenho dom de profecia. Mas tem hora que Deus te revela no sonho e você não entende que é Deus que está falando. Eu não sonho, mas quando eu sonho é problema. Eu não tenho hábito de sonhar. Quando eu sonho, irmão, eu falo: Jesus, tem misericórdia, vai na frente. Quando o sonho é vitória, eu falo glória. Mas quando o sonho é problema, eu sei que o Senhor está me alertando que lá vem problema. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então ele sonha, ele deita na pedra e dorme. O cansaço de Jacó era tão tamanho que ele deitou e apagou. Porque esse tipo de sonho, você não tem fisicamente, muitas vezes descansado. Não, não. É naqueles apagão que você dá, o Senhor. É naquela apagada que você dá. Quer um exemplo? Quando eu estava solteiro, pastor Sebastião, e Deus falou para mim quem era a minha escolhida, Ele falou comigo por um sonho. Eu cochilei 5 minutos num braço do sofá, e Deus me mostrou a bispa, né, com a camisa de missões, e a camisa escrita missões. E eu dizia para ela: acorda, amor. Ela estava dormindo no meu colo, e eu dizia: acorda, amor, vamos fazer missões. Acordei atribulado. Digo: Jesus, o que o senhor está arrumando? Os sonhos é uma revelação. Você não está no culto. Os sonhos é uma revelação. Preste atenção nos seus sonhos. Tem gente que só sonha com perseguição, com capeta, com cobra. É gente tentando perseguir sucessos da sua vida. Tem gente que sonha com traição. É gente que está na sua mesa e não pode estar. Tem gente que sonha com deslealdade, com infidelidade. É gente que não deve estar na sua casa e está. Quem está comigo, diga glória a Deus. Aí ele sonha, e no sonho ele vê da terra colocado uma escada, e aí está lá a escada, daqui lá no céu. Pensa, tem chão daqui, eu já andei de avião. Quando o avião decola, ele decola,
Aí ele vai subindo, aí ele por cima das nuvens. Aí por cima das nuvens, as branquinhas, que é o primeiro céu que você está vendo, você vai olhando para baixo e vai dizendo como Deus é lindo. Aí você olha para o restante em cima, você fala, Jesus, tu és tremendo. Agora imagine ele vendo a escada do topo da terra ao topo do terceiro céu. Porque ele não viu no primeiro, aonde o avião passa. Ele não viu no segundo, ele viu no terceiro. E no terceiro a Bíblia diz que anjos subiam e desciam da escada. Anjos subiam e desciam da escada. Deixa eu te entregar o recado. Deus está dizendo para algumas pessoas, a escada e os anjos descendo e subindo simboliza que Deus quer ter conexão com você lá de cima, aqui embaixo, de baixo, lá em cima. Eu vou falar de lá de cima, aqui embaixo, de baixo, lá para cima, porque ele está vendo um anjo subindo e ele está vendo o anjo descendo. Ele está vendo o anjo subindo e ele está vendo o anjo descendo. Para que são os anjos, apóstolos? A Bíblia diz no livro de Salmo 104 que os anjos são ministros labaredas. Eles descem para ministrar. A Bíblia diz que Gabriel é interlocutor de Deus. Ele desce para trazer resposta. A Bíblia diz que Miguel é anjo, arcanjo, melhor dizendo, de batalha. Ele desce para destravar a batalha. Quando você está lá orando e aquele marido não converte, eu vou falar. Quando você está orando e aquele filho não sai daquele mundinho, e aí tem uma batalha no mundo espiritual, e parece que o negócio não vai. Parece que quanto você mais ora, mais estreito fica. Parece que quanto mais ora, mais apertado fica. Aí o céu diz assim, Miguel, desce lá, destrava a batalha, destrava a batalha, destrava a batalha, remembre a Candarábia. E quando Miguel desce e destrava a batalha, vem junto com ele Gabriel. Para quê? Para descer com o recado, para descer com a mensagem e te dar vitória. Aplauda os céus. Oh glória. Você está entendendo que nível você viu? Eu não sou crente, você tem batalha do mesmo jeito. Eu sou crente, você tem batalha do mesmo jeito. Qual é a diferença? Quem é crente tem facilidade de vencer batalha. Por quê? Porque ele chama Jesus para o seu lado, ele chama Deus para o seu lado, ele chama o Espírito Santo, e o Espírito Santo vai guiando, o Espírito Santo vai direcionando, o Espírito Santo vai orientando como orar, como deve interceder. Agora pensa alguém que não tem Jesus, que não tem Deus e que não tem o Espírito Santo. Como é que batalha? Amai, Joremai até. Como é que entra na batalha? Calavassúria. Como é que entra para pelejar em algo? Por quê? Porque não tem Deus na frente, não tem Deus na dianteira, não tem Deus. Remembre Candarábia. Há muitos anos atrás em Belo Horizonte, eu fui evangelizar um jornalista no Biquia Forga, Candarábia, dentro de um apartamento. Eu estava recém-casado, e quando eu comecei a falar de Jesus para aquele jornalista, ele disse para mim, olha, eu não creio em Deus, eu também não creio em Jesus, e também não creio na pessoa do Espírito Santo. E eu perguntei para ele, falei, moço, mas no que é que o senhor crê? Ele disse para mim, eu sou um ateu, eu não creio em nada. Remembre Calassubi Candarábia. Mas pensa num moço inteligente, estudou tanto, mas não conseguiu entender no Bierga Forga Candarábia que quem dá ele fôlego de vida é o Criador. Estudou tanto e parece que não estudou nada. Eita, manto de Calassebe Candarábia. Eu estou dizendo para pessoas aqui que Deus quer fazer você viver os sonhos dele, e quando você viver os sonhos dele no Bierga, o céu vai conectar com a sua casa, o céu vai conectar com o seu quarto, o céu vai conectar aonde você tem níveis de intimidade. O céu vai se manifestar e vai ter anjo descendo, vai ter anjo subindo, vai ter anjo descendo.
descendo, vai ter anjo subindo. Por quê? Porque o céu já está trabalhando ao seu respeito. Ora maia teri calamantuia sawa. A Bíblia diz, versículo 13: perto dele estava o Senhor e lhe disse, olha aí, até então era apenas uma pedra, era apenas um sonho, era apenas uma escada, era apenas anjos subindo e descendo, mas no meio daqueles anjos uma voz ecoa, e a voz se revela dizendo, perto dele estava o Senhor e lhe disse, eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaque. A terra que agora você está deitado, eu vou dá-la a você e a toda a sua descendência. Você está entendendo que tem hora que Deus permite umas confusões para te tirar de ambientes que Ele não vai te dar a terra e vai te plantar onde Ele vai te dar. Deus permite ele sair fugitivo de Beceba, porque Deus quer dar a ele a terra de Arã, a ele e a toda a sua descendência. Deus está dizendo para algumas pessoas aqui, Deus quer abençoar você, mas quer abençoar a sua sogra, quer abençoar o seu sogro, quer abençoar a sua avó, quer abençoar o seu avô, quer abençoar o seu tio, quer abençoar a tua tia, quer abençoar Canto, Comanúcia, os teus primos de primeiro grau, de segundo grau, de terceiro grau, porque quando o milagre chega na sua vida, a Bíblia está dizendo que toda a sua descendência também vai herdar, se quiser, aquilo que você está herdando. Olha aí a conexão. Escada, anjo e Deus falando, dizendo, eu sou o Deus de Abraão, de Isaque, e sou o teu Deus. Em outras palavras, eu te trouxe para esta terra, para dar a você e a sua descendência. Se Deus está dizendo para Jacó que vai dar ele uma terra, que vai fazer ele prosperar, que vai fazer alcançar a sua descendência. Agora vamos trazer para nós. Por que Deus fala isso com a gente e a gente não crê? Por que Deus fala isso com a gente e tem hora que você não vive o que Deus quer que você viva? O problema não está em Deus, o problema muitas vezes está em você, que quer viver os teus sonhos, e Deus está dizendo, viva os meus sonhos são maiores do que os teus, os meus pensamentos são maiores do que os teus, os meus caminhos são melhores do que os teus. Quem está comigo, diga glória a Deus. Versículo 14. A tua descendência será como o pó da terra. Vou estender a sua descendência do ocidente para o oriente, do norte para o sul. E em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Deus está dizendo, eu vou cumprir uma promessa do ocidente ao oriente, do norte ao sul. E em você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Todas as famílias que se achegarem a você vão ser abençoados. Todas as famílias que participarem de algo com você vai ser abençoado. Aí o texto, e eis que estou contigo, e te guardarei por onde fores. Você está vindo fugitivo, mas de agora em diante, para onde você for eu vou te guardar.
Vou repetir. Tu está fugitivo, mas da agora para frente, daqui em diante, para onde você for, eu vou te guardar. Entre a Camaná e a Astéria, Candarábia, não é o lugar, irmão, que faz um ambiente, é você. É você que pode tocar famílias. É você que pode ser referencial para a sua casa. Primeiro para a sua casa, segundo para os de fora. Porque os de fora vão querer conhecer quem é o seu Deus. Que Deus é esse que abre porta onde não tem porta. Que Deus é esse que cria situações aonde não tem como criar situação. Quem está comigo, diga glória a Deus. Olha o texto. E eis que estou contigo e te guardarei por onde fores, e farei voltar a esta terra, porque não te desampararei, até cumprir aquilo que eu havia referido. Tudo que Deus te prometeu, irmão, só não vai acontecer se você sair debaixo dos sonhos de Deus. Era sonho de Deus que eu estivesse no norte do Paraná. Não era meu sonho. Era sonho de outros. Era sonho de Deus ter alguns irmãos aqui. Não era sonho seu. Tem irmãos, se você sentar e perguntar e falar: nada, rapaz, eu queria estar em outro lugar, em outro ambiente, em outra esfera. E o céu está dizendo: não, você queria estar, mas eu queria que você estivesse aqui. Eu já disse isso e vou repetir. A minha sobrinha disse para mim, quando estava em Belo Horizonte, a Júlia disse: tio, o que impede o senhor de voltar para cá? Volta para cá, abre uma igreja aqui, vamos romper aqui. Eu digo a ela: filha, nada me impede de estar aqui, aqui é minha terra natal, mas os céus não me querem aqui. Os sonhos de Deus não é para aqui, os sonhos de Deus não é para essa localidade e nem para esse tempo. Então nós precisamos entender que Deus plantou a gente dentro desta cidade, porque existem famílias que precisam ser tocadas pela nossa vida, pelo nosso testemunho, pela nossa fé, pela nossa entrega. Amandaguiastui de Cantanévia, Anaguiassobi Candarábia. O seu testemunho, a sua renúncia, a sua entrega, o seu nível de conversão vai tocar outras famílias. Quem passa a prova aqui? Deixa eu ver. Aí, que coisa linda. Mas você quer ver o capeta ficar endemoniado? É ver você passar prova e não reclamar com Deus, murmurar. Questionar é murmurar. Aí, Deus me largou aí no vento. O diabo fica batendo cabeça, irmão. Ele fica: não, mas eu ia barrar aqui, eu ia parar aqui. Está num vento desse, ainda dobra joelho para orar. Está num vento desse, ainda dá glória a Deus. Está num vento desse, ainda fecha o olho e vai dizer: meu amado é. O diabo bate cabeça. Porque tem dia que o diabo parece que levanta e fala assim: hoje eu vou aprontar com ele, hoje eu vou aprontar com ela. Não tem dia que parece que o diabo já está armado no dia? Tem dia que só o sangue, irmão. Tem dia que você fala: meu Deus do céu. E se você não viver os sonhos de Deus, você entra no natural, vive as coisas naturais e não vê o que Deus está fazendo. Quem está comigo, diga glória a Deus. O diabo bate cabeça. Porque adorar a Deus quando o filho está vivo é fácil, irmão. Adorar a Deus quando a dispensa está cheia é fácil, irmão.
Adorar a Deus quando está derramando dinheiro na carteira, irmão, é fácil. É fácil adorar a Deus, irmão, quando a gente não perdeu ninguém, quando não tem risco de perder ninguém, quando está sobrando dinheiro na conta e você abre o aplicativo e fala: meu Deus do céu, que maravilha, esse mês dá para fazer isso, esse mês. Agora, Deus quer ver a gente adorar, e o diabo vai bater cabeça vendo você adorar quando não tiver os recursos, quando não tiver a provisão. Remembre, cante o comanás, porque você vai estar mostrando ao inferno: eu não tenho hoje, mas o meu Deus é Jeová Jiré, Ele é Deus provedor, Ele vai me dar no tempo dEle, e quando Ele me dá, eu vou zelar do que Ele está me dando. Quem está comigo, diga glória a Deus. Existe o tempo que você vai andar a pé mesmo. Existe o tempo que Deus vai te dar um carro pequeno. Existe um tempo que Deus vai galgar algo maior, porque existem tempos determinados por Deus. E nós precisamos entender isso. Aí Jacó está ouvindo Deus, porque coisa linda, não sei você, mas coisa linda para mim não é ouvir a voz humana, não é ouvir a voz do diabo, não é ouvir a voz de demônios, porque eu ouço voz de homem, eu ouço voz de diabo, eu ouço voz de demônio, mas coisa linda é ouvir a voz de Deus, e Ele fala: não, pode ir, meu filho, pode ir que eu te guardo, pode ir, minha filha, pode ir que eu vou te fazer próspero, pode ir. Vamos dar término aqui. Despertado Jacó do seu sono, disse: em verdade o Senhor estava nesse lugar. Deus teve que se revelar para ele reconhecer que Deus estava lá. Você está vendo o problema nosso? Deus precisa se manifestar para a gente acreditar que Deus está aqui, que Deus está lá na sua casa, que Deus está na sua oração, que Deus está no seu jejum. Deus tem hora que precisa falar, não precisa que Deus fale. Irmão, quem quer ouvir, diga glória a Deus. Eu tenho pavor de pessoas que pedem você oração toda hora. Tem um grupo no meu WhatsApp, toda hora eles pedem: ô apóstolo. Aí eu fico pensando: será que as pessoas acham que a gente não tem nada que fazer, que você tem que orar ali o dia inteiro? Ora por isso. É que agora o meu filho brigou, é porque agora o meu filho deu um problema com a esposa, agora o meu filho não conversa com a gente. Irmão do céu, as pessoas não entendem que se ele dobrar o joelho para falar, Deus vai estar lá onde ele está orando e vai responder. Existem momentos que a gente vai pedir oração e precisa de oração mesmo, mas não é toda hora, irmão. Deus não quer que você vive a vida inteira de bengala, de muleta. Deus quer que você aprenda a orar e o céu se abra na sua casa, o céu se abra na sua sala, abra no banheiro, o céu se abra lá no escritório onde você trabalha. Tem hora que a gente precisa pedir oração mesmo, não é errado, mas mendigar oração toda hora, não, é a hora aqui. E tem uns irmãos que ficam bravos que você não ora. Tem uns que ficam: ô apóstolo, não vai orar não. E eu tenho um problema, quem quer ouvir, diga glória a Deus. Eu só oro quando Deus manda. Porque se for para mim orar e ficar enchendo linguiça, olha, Deus é contigo. Vou ficar inventando trem para falar para os outros, irmão? Só para falar que eu sou vaso? Só para falar que eu sou profeta? Como é bom quando alguém pede oração e o céu fala assim: pode orar, porque eu tenho uma revelação para entregar e eu vou descortinar. Agora a coisa terrível é quando você fica orando e a pessoa: Deus falou. Forçando Deus falar, irmão. Quem quer ouvir, diga glória a Deus. Sabe como é que você força Deus a orar? Quem quer a senha? Deixa eu ver. Orando.
chorando. Deus, desce aqui e responde. Deus, eu não aguento mais esse negócio aqui, Jesus. Se o Senhor não mudar isso aqui, Jesus, tem misericórdia de mim. O Senhor conhece a minha estrutura. O Senhor sabe até onde eu aguento. O Senhor sabe até onde eu consigo romper. Você recebe favor de Deus falando com Ele. Aí Jacó, depois que Deus se manifesta, pastor Sebastião, ele está dizendo assim: não, agora eu vejo que o Senhor está aqui. Mas Deus se manifestar, se revelar através de um sonho. Deus está com você todos os dias. Só de você levantar, irmão, dar aquela ajeitada no cabelo, escovar os dentes, lavar o rosto e olhar no espelho, você está vendo Deus se manifestando, irmão. Quantas pessoas não conseguem levantar da cama? Eu sou muito difícil ficar doente, mas quando eu caio lá na cama é uma prova. Eu olho e falo: sangue de Jesus, tem misericórdia de mim, tira eu daqui, sangue e fogo. Na época da pastora Rose, era o jeito que Deus tinha para me parar. Ele permitia alguma coisa e me deixava lá de moi. Aí eu ficava: Jesus, me tira eu daqui, tem trem para fazer. Mas é o jeito de desligar o vaso dele, é o jeito de tratar a madeira dele. Quem está comigo, diga glória a Deus. Então entenda, tem hora que Deus está falando com você, por um louvor, por uma atitude de uma pessoa, e você está assim, ó: não, Deus tem que falar. Deus não está falando. Tem gente que está esperando um anjo materializar e falar: eis minha selva, eu sou contigo. Deus não vai falar isso não, irmão. Tem coisa que Ele está falando. Tem coisa que Ele está se revelando a você. E só você não entende. Só você. Aí o texto diz: despertado Jacó do sono, ele acorda do sono e vai dizer: na verdade o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Pensa, Deus está aqui e eu não saber. Eu ir só em ambiente em que Deus não está, ou que Ele está e eu não sei que Ele está, não percebo, não sinto. E é fácil você saber onde Deus está. Você entra num culto desse, numa adoração daquela, você sabe que Deus está aqui. Aí você pede alguém para orar com você, aí alguém ora, você sabe que Deus está ali. Aí você vem para um conclave, para um evento, um congresso, como está chegando aí a convenção, você vai saber que Deus está aqui. Quem está comigo, diga glória a Deus. Mas Jacó não sabia. Aí Deus vai se revelar para ele entender que é nos lugares sem probabilidade que Deus se revela a alguém. É nos lugares que você não imagina que Deus pode falar, que Deus fala. Quantas vezes, irmão, eu ia orar no banheiro em alguns ambientes e era lá que o Senhor falava comigo. O Senhor se revelava a mim lá. Ambientes que a gente vai falar: mas o Senhor vai falar com alguém dentro do banheiro? Fala. Fala quando a irmã está lavando louça. Fala quando a irmã está fazendo comida. Fala quando o varão está lá em espírito falando com o pai no seu setor profissional. Deus fala. Ó, diácono Reinaldo estava pregando aqui, quarta-feira retrasada. Ele pregava e o Senhor falava comigo: está vendo? Eu digo: estou vendo. Entreguei-lhe uma partícula do recado. O Senhor falou para mim: agora você vai atravessar para Marilândia, vai entregar o resto para ele na casa dele. Eu digo: mas deixa eu entregar tudo aqui, já estou aqui mesmo. Ele diz: não, você vai para lá e lá você entrega o resto. Deus fala, irmão. Deus ainda se revela. Aí, irmão, eu estou aqui num culto e eu não vou lembrar de cabeça quem está. Eu acho que foi o pastor Carlos pregando. Ou foi o pastor Reginaldo pregando no domingo de avivamento. E ele pregando, o Senhor falou para mim: está vendo os pregadores da escola de pregador? Eu digo: o que o Senhor quer, Senhor?
E ele começou a falar para mim quem eram os pregadores da escola de pregador. Eu digo, tá bom, o senhor está falando que esses aí, eu não tenho nada contra.